Para hoje, te prepara hoje, te prepara agora, te prepara hoje, te prepara agora, te prepara neste domingo às 9h06 da noite, porque amanhã é maravilha, amanhã é glória, amanhã é vitória, amanhã é porta aberta, amanhã é Jordão aberto. Te prepara! Essa palavra Deus me concedeu quando eu estava lá na casa da irmã Zenaide, tia da minha esposa. Estava lá na edícula que ela tem na parte de trás, e de repente eu comecei a esboçar ela, e o Senhor Jesus foi me dando norte, eu pesquisando, e saiu uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu ia pregar ela em São Paulo, mas não deu, porque era para cá. Era para cá. Quantos acharam? Digam amém. Quantos trouxeram? Digam amém. Tira da tela lá, tira da tela. Tira da tela. Os irmãos vão procurar na Bíblia. Josué capítulo 3, verso 5. Quem está com a Bíblia na mão, diga amém. Amém. Ou com o smartphone, ou com o celular. Quem achou, diga amém. Amém. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sente por bondade, meus irmãos. Ao olharmos para a travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão, nós podemos nos consolar com o cuidado de Deus em prol do seu povo. E como os detalhes desta travessia nos faz pensar que em todo o processo Deus orienta e planeja o processo. O Rio Jordão, ou o Jordão, representa o último estágio deste povo antes da conquista da terra prometida. O Jordão é um marco de transição geográfica e espiritual para o povo de Israel. Antes de atravessar o Jordão, o povo estava acampado na região de Sitim, nas campinas de Moabe. Josué capítulo 2, verso 1 nos descreve isso. E Josué capítulo 3, verso 1 também nos descreve aonde eles estão acampados antes de atravessar o Jordão. Sitim foi o último acampamento antes da terra prometida, e representa o fim da peregrinação no deserto, como também o momento de decisão, porque dali o povo recebeu instruções, se santificou ao Senhor e se preparou para a travessia milagrosa. Os oficiais, que eram autoridades civis, líderes representativos das tribos, e tinham autoridade reconhecida, que garantiam a ordem e a obediência no arraial, e era o elo de ligação entre Josué e também as tribos. E debaixo da orientação de Josué, eles organizaram o povo e ordenaram o povo, dizendo, nos versos 3 e versos 4, que diz: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. A missão deles era muito clara, dar instruções claras ao povo, seguir a arca, manter distância e santificar-se. Deus é um Deus de milagre, mas também de ordem, de organização. E antes das águas do Jordão se abrirem, a liderança se move, a instrução é dada
e o povo se prepara. Deus também, na ordem, estabeleceu a reverência e manter a distância da arca de cerca de 2.000 côvados, aproximadamente 900 metros, tinha a finalidade. Primeiro, preservar a santidade de Deus. É peculiar compreendermos que a arca representava a presença de Deus, o trono do Senhor no meio do seu povo. E qualquer que fosse a aproximação indevida, resultava em juízo. E afirmarmos que Deus é próximo em graça e não comum em santidade, expressa o nosso caráter em relação àquilo que é santo e também sagrado. Segundo, para reconhecer a mediação sacerdotal, somente os sacerdotes poderiam carregar a arca. O povo não vai olhar para a arca quando carregada por curiosidade, mas eles vão seguir em obediência a orientação dada, a orientação recebida. Terceiro, para que o povo pudesse ver o caminho claramente. Repare o verso 4, onde o texto é muito claro, no verso final do versículo 4. Para que saibais o caminho por onde haveis de ir. A multidão era numerosa. O terreno não era conhecido por esta multidão. A geografia do lugar não era conhecida por eles. Olhando para a arca e a distância garantia visibilidade no olhar para a arca, eles alcançariam o propósito. Quando Deus vai na frente, Ele quer ser visto claramente como guia, como aquele que vai direcionando e guiando o seu povo. Quarto, para ensinar reverência e não familiaridade. Depois de anos no deserto, havia o risco de eles banalizarem a presença de Deus e tratar o sagrado como algo comum. A distância estabelecida de 900 metros não era rejeição, mas sim reverência. E quinto, simbolismo espiritual. Os 2.000 côvados ou os 900 metros ensina que Deus vai à frente. E indo à frente, o controle é de quem vai à frente. Então o povo deve seguir e não pensar que tem o controle. E a presença de Deus é quem guia. E por guiar, ele não pode ser manipulado. A distância ensinava ao povo que o caminho não era descoberto pela pressa, mas revelado pela presença de Deus, representada pela arca. Depois das instruções dadas pelos oficiais ao povo, Josué então faz uma declaração que não nasce tecnicamente em Josué, mas que ecoa a linguagem do Êxodo. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Êxodo capítulo 3 expressa a palavra maravilhas. Êxodo capítulo 34 verso 10, a palavra maravilhas. Deuteronômio, que é um resumo do Pentateuco, no capítulo 6 verso 22, expressa novamente a palavra maravilhas. Então é algo que o povo já tinha ciência, o Deus que opera maravilhas. Josué, como líder e porta-voz de Deus para o povo, para compreendermos esta frase tão significativa, estava dizendo ao povo que estava de frente ao Jordão: o mesmo Deus que operou no Egito está prestes a agir
outra vez. Hebreus capítulo 13, verso 8, o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo ontem e hoje e é o mesmo e o será para sempre. Para aquele povo estava havendo um paralelo. O Jordão é apresentado como um novo êxodo. Na saída do Egito, o mar vermelho. Agora o Jordão. Na saída do Egito, Moisés era o líder. Agora é Josué. A saída do Egito representava o fim da escravidão. A entrada após o Jordão representava o início da conquista da promessa ou da herança. O santificar-se hoje, porque farei maravilhas no meio de vós, envolveu preparação para algo extraordinário que iria acontecer, para um agir de modo inexplicável, para produzir o que excede a capacidade humana e algo que só pode ser atribuído a Deus. Se nós traduzirmos a expressão no seu contexto original, ela ficaria mais ou menos desta forma: Deus fará atos absolutamente extraordinários, humanamente impossíveis, que revelarão a sua presença viva no coração da comunidade da aliança, ou no meio do seu povo. Haverá resultados maravilhosos, extraordinários, diante de uma igreja, diante de uma casa, diante de uma família que se santifica, porque santidade não produz um milagre, mas prepara o povo para discernir o que Deus vai fazer. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Josué então ordena que os sacerdotes levante a arca e passe adiante do povo. E os sacerdotes então executaram a ordem de Josué e foram à frente do povo com a arca levantada. A ordem de levantar a arca do concerto e fazê-la passar diante do povo, através dos versos 6 até o verso 11, tem um propósito profundamente teológico, pedagógico e histórico. Não é um detalhe logístico na história, mas uma declaração espiritual e uma análise textual clara no texto. Se a arca representa a presença de Deus, quem deve ir à frente guiando, orientando, instruindo é Deus. Não é Josué, nem o exército, nem o povo. É o Senhor quem vai primeiro. A vitória começa quando Deus lidera. Não é a liderança que alcança a promessa, é Deus conduzindo a liderança à promessa, e consequentemente o povo desfruta do alcance da promessa. Os sacerdotes com a arca levantada e indo adiante do povo, ensina que o caminho se descobre seguindo a presença e não um mapa. O mapa pode te direcionar para onde você quer ir, mas só quem é guiado por Deus vive o sobrenatural, confiando plenamente na sua condução. O Waze pode te dar a direção, o Google Maps pode te dar a direção, mas só quem vive o sobrenatural esquece o Waze, esquece o Google Maps e segue a direção do alto e a direção que vem do Senhor. Repare que se você retornar ao verso de número 4 do capítulo 3, novamente, o terreno era desconhecido. No verso de número 15, no mesmo capítulo, nós vamos trabalhar só o capítulo 3, o Jordão estava completamente cheio, inclusive as suas ribanceiras. Não havia outra rota, não havia uma rota alternativa.
A vontade de Deus não é revelada apenas em palavras, mas em passos acompanhando a sua presença, olhando para a ordem, que é olhar para a arca, e seguindo a presença passo a passo, sendo guiado pela presença dele. A ordem divina estabelecida era arca levantada, sacerdotes com a arca indo à frente do povo, olhando para a arca e andando atrás dela. Não é no lado, não é na frente, é atrás da arca, sendo conduzido pela presença de Deus. Eu alcanço a promessa. Não é você que tem que ir na frente da arca, não é você que tem que ir no lado dela. Quem tem que conduzir a tua vida é Deus. Então quem tem que ir na frente da tua vida, da tua casa, da tua chamada, da tua família, da igreja, é o próprio Deus. E você olhando para Ele, contemplando Ele. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. É a fé sendo colocada na frente, é a fé sendo alicerçada na frente, é a fé sendo enviada para frente. Não é no lado, não é na frente da presença, é sendo enviada para frente. Aonde está Deus? Deus está ali, então é para lá que eu vou olhar. Aonde Deus está indo? Deus está indo para lá, então é para lá que eu devo ir. Quem tem que conduzir a minha vida é a presença de Deus. Quantos recebem essa palavra? Com a arca levantada e os sacerdotes indo adiante do povo, Deus então falou com Josué, capítulo 3, verso de número 7: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus estava legitimando a liderança e a autoridade de Josué perante o povo. Como Deus foi com a liderança de Moisés, assim também Deus seria sobre a liderança de Josué. Alguém que lidera sobre a condução de Deus. De Deus recebe a aprovação. Alguém que lidera em obediência, de Deus recebe a direção. Deus deu ordem a Josué, e Josué em obediência seguiu as instruções e a direção divina. Repare o verso 8 do capítulo de número 3, a instrução dada a Josué: tu pois ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Nós podemos conjecturar esta obediência em duas partes. Primeiro, Deus está instruindo a Josué que a promessa só será alcançada com duas coisas: reverência e obediência. A arca vai à frente, o povo segue a distâncias, e os sacerdotes pisam primeiro na água. Segundo, uma conexão entre o Jordão e o Mar Vermelho. Nós chamamos isso na teologia de continuidade redentiva. No Mar Vermelho, o cajado que Moisés tinha em suas mãos abriu o mar. Agora no Jordão, é a arca que está abrindo o Jordão. O mesmo Deus agora está agindo, mas de forma diferente, mas com o mesmo poder e com a mesma fidelidade. Levantar a arca e fazê-la passar adiante do povo serve para declarar uma coisa: a presença de Deus não acompanha o caminho, Ele cria o caminho. Eu gosto muito do texto de Naum, no capítulo de número 3, no capítulo de número 1, verso 3, parte B, que diz: o Senhor
tem o seu caminho na tormenta ou na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. No meio das adversidades, no meio das decisões mais difíceis, dos vales mais profundos, do Mar Vermelho impedindo a passagem, e de um Jordão completamente cheio, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e a nuvem são pó dos seus pés. Quando a arca vai à frente, o Jordão não é obstáculo, o Jordão é testemunha do milagre, o Jordão é testemunha do extraordinário. O Jordão é testemunha do poder de Deus. Depois da ordem recebida por Josué, da parte de Deus, ele se volta para o povo e diz, Josué, capítulo 3, verso de número 9, me acompanha aí: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Agora, ouvindo as palavras do Senhor, que garantia teria o povo da passagem do Jordão? Sendo que Deus falava com Josué, Deus falava era com Moisés e não era com o povo tecnicamente. É através de Moisés que Deus se comunicava com o povo. É através de Josué que Deus se comunicava também com o povo. Deus não falava diretamente com o povo. Qual é a garantia que daria certo essa passagem? Primeiro, ouvindo as palavras do Senhor, garantia certeza, discernimento e segurança. A palavra ouvir, chamar, no hebraico, ela pode ser compreendida como acolher, crer e obedecer. Ouvir as palavras do Senhor garantia que o povo não caminharia às cegas, às escuras. Segundo, a travessia não seria tentativa humana. Terceiro, a ação seguinte seria fundada na revelação divina. Antes do milagre vem a palavra. Antes do extraordinário vem a palavra. Antes da ação vem o evangelho. Antes do agir vem o evangelho. Primeiro o evangelho, primeiro a palavra, depois o milagre, depois a ação, depois o poder, porque o poder vem através do evangelho. Para o mundo o evangelho é loucura, mas para nós que cremos em Deus é poder de Deus. É poder de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, eles estariam certos de pelo menos três coisas: Deus está no meio de vós. Segundo, os inimigos que estão na terra serão expulsos, irão embora. Terceiro, e os sacerdotes, ao pisar na água do Jordão, com a arca levantada, o povo atravessaria. Deus fala antes de agir, age depois que obedecemos, e confirma a sua presença no meio do seu povo. O povo deu ouvidos à voz de Deus. O povo deu ouvidos àquilo que Josué estava falando, porque eles creram que aquilo que Josué estava falando vinha da voz de Deus, vinha da parte de Deus. E o povo então, recebendo as instruções, obedeceram. E o verso 15 e o verso de número 16 do capítulo 3, nós vamos ver o curso do milagre acontecendo. Repare aí: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levava a arca se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está a banda de Sertã, e os que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, o mar morto, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó.
Repare bem, a expressão, as águas que desce de cima e pararam, e levantaram-se no montão, é uma expressão riquíssima e extraordinária no texto para nós entendermos a materialidade do milagre. A ideia é, as águas que vêm de cima, do curso superior do rio, o Jordão, ele nasce no monte chamado Hermon, e desce continuamente até desembocar no Mar Morto. E o texto fala de um fluxo natural e constante do rio. O que Deus vai criar para fazer com que o povo atravesse e passe o Jordão é uma represa. Deus vai represar as águas do Jordão. Deus vai represar as águas daquele rio. E o próprio texto diz que a barragem foi levantada muito longe. Não foi levantada onde eles estavam. Foi levantada na cidade de Adã. Uma cidade não perto da onde eles estavam. Ou seja, o curso do rio foi interrompido. A água se acumulou, se represou na cidade de Adã, e o leito abaixo da cidade de Adã ficou seco. Deus, que domina as águas, estava mostrando novamente para o povo de Israel o seu controle sobre a natureza, o seu controle sobre as leis naturais. Se nós compararmos com o Mar Vermelho, lá se ergueu 2 paredões, um do lado do outro, para que o povo pudesse passar. Aqui, Deus não vai criar paredões de um lado e de outro para que o povo atravesse. Deus vai criar uma represa para o povo passar. Não importa a forma da atuação divina, se serão 2 paredões ou se será uma represa. O importante é que quando ele age, o importante é que quando ele faz, o importante é que quando ele se move, até a própria natureza criada por ele tem que se curvar diante do poder da sua palavra, tem que se curvar diante da sua ordem, tem que se curvar diante da sua voz. Quando o Senhor acalmou o mar e acalmou a tempestade lá na Galileia, o mar não tem ouvido, a tempestade também não, mas a natureza conhece quem a criou. Se Deus está dizendo para, o mar vai parar. Se Deus está dizendo levante-se uma represa em Adã, vai ser levantada uma represa em Adã. Se Deus está dizendo levante-se 2 paredões para que o povo possa passar, o povo vai passar. Leão não escuta a voz de Deus, não sabe o que é comunicação humana. E leão é um dominador que pega a sua presa e destrói. Mas lá naquela caverna, o leão deu ouvido à voz de Deus, e Deus disse: no meu servo tu não toca, no meu servo tu não destrói, o meu servo tu não come. A natureza, as leis da natureza, os animais se curvam diante do poder do nosso Deus. As águas do Jordão que desciam tiveram que parar. O que parecia impossível teve que obedecer. Parou, se represou. Outro ponto importante e interessante para nós analisarmos no verso 16 do capítulo 3, verso 16. É onde essas águas pararam? Na cidade de Adã. Adã era uma cidade conhecida ao norte da onde eles estavam, e ela funcionava como marco geográfico, indicou precisamente aonde aconteceu o represamento. E o texto mostra para nós que o milagre foi real, amplo e inquestionável. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia.
Eu sinto de falar isso para alguém. Deus vai parar as águas que estão paralisando você de atravessar. Deus vai fazer o extraordinário. Deus vai operar no campo do impossível. Se tem alguém que sabe trabalhar com coisas impossíveis, esse alguém é o nosso Deus. Pode ser impossível para mim, mas não é para Ele. Pode ser algo alarmante para mim, mas não é para Ele. Pode ser impossível o diagnóstico, mas não é para Ele. Deus está chegando com um milagre na sua vida. Quantos recebem isso? Digam glória a Deus. O interessante é que não foi uma pequena interrupção. Isso aqui foi um bloqueio extraordinário. Imagina o Jordão no seu nível absurdo, passando-se pelas ribanceiras, e de repente Deus cria uma Itaipu. Deus cria uma represa e não desce nada. A água vai ficar represada tudo lá em cima. Não vai descer absolutamente nada. Por quê? Porque meu povo vai passar. Por quê? Porque eu tenho um negócio com essa igreja. Por quê? Porque eu tenho um negócio com esse povo. Mas é loucura, mas o meu Deus é o Deus de coisas loucas mesmo, porque Ele me escolheu, sendo eu doido. Então quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, não tem ninguém que pare o agir de Deus. Isso nos faz pensar, isso nos faz raciocinar, que eles estão passando o Jordão. E de repente represou. Os sacerdotes na frente tocaram a água, represou. Não desce mais nada. A arca na frente, o povo acompanhando a 900 metros, olhando para a arca. E de repente eles entram pelo Jordão. E um fator importante é que eles olham do outro lado. O que tem do outro lado do Jordão? O que tem do outro lado do Jordão? Qual é a cidade que tem do outro lado do Jordão? Qual é a cidade? Qual a cidade? Qual a cidade? Jericó. Jericó é a primeira terra a ser alcançada depois de passar o Jordão. É a primeira terra da herança. É a primeira terra da promessa. Eles estão passando o Jordão e olhando Jericó. Jericó era visível à distância. A primeira cidade a ser conquistada. E o texto indica que a travessia já proporcionava a Israel diante do primeiro desafio, diante da primeira conquista. Deus está trabalhando e abrindo para você ver o que já tem preparado para você aí na frente. Está difícil olhar, é porque o Jordão está cheio. Difícil ver o que tem do outro lado, é porque o Jordão está cheio. Mas quando o Jordão abrir, o que tu verás? A primeira terra da conquista. Está lá o meu milagre, está lá a minha herança, está lá o que o Senhor prometeu no Egito, está lá o que o Senhor falou para nós, que nós herdaríamos essa terra. Jericó está do outro lado. Vamos passar o Jordão. Deus não apenas abriu o caminho, Ele já posicionou o povo estrategicamente para cumprir a sua promessa. O agir de Deus, ele é inconcebível na nossa mente. É difícil você explicar e não ter explicação para aquilo que Deus faz. Não tem explicação para o mover de Deus. Você tenta achar palavras, não vai encontrar. Você tenta achar uma explicação, não vai achar, não vai encontrar, porque é inconcebível na nossa mente o agir de Deus. Nem que o Jordão precisa ser aberto para você conquistar a terra
terra prometida, nem que o Jordão necessite ser aberto para você conquistar o que Deus já planejou para você. Ele vai abrir o Jordão, Ele vai abrir o Mar Vermelho, Ele vai parar o vento e a tempestade no Mar da Galileia, porque o que Deus está falando hoje é para você se preparar para o amanhã. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Diga aí para o teu irmão que está do seu lado, se prepare hoje. Diga aí, se prepare hoje, porque amanhã terá maravilhas. Se prepare hoje, se santifique hoje. Pegue o Waze de Jeová, esquece o Waze da terra. Pega o Google Maps do céu e esquece o Google Maps da terra e vai na direção do sobrenatural. Vai na direção. Olha o Jordão abrindo para você passar. Olha o Jordão abrindo. Olha o Jordão abrindo para você passar. Olha você passando o Jordão. Olha e contempla você atravessando o Jordão, sem tirar o olhar da presença, sem tirar o olhar da arca. Olha o Jordão abrindo, a presença te guiando e você entrando. Olha você olhando para Jericó, a primeira terra da promessa. Olha a promessa ali na frente, olha a herança ali na frente, olha o milagre ali na frente. Te prepara hoje, te prepara hoje, te prepara agora, te prepara hoje, te prepara agora, te prepara neste domingo às 9h06 da noite, porque amanhã é maravilha, amanhã é glória, amanhã é vitória, amanhã é porta aberta, amanhã é Jordão aberto. Te prepara. O povo está atravessando, a arca conduzindo. 12 pedras são tiradas, isso está no capítulo 4. 12 pedras são tiradas, representando as 12 tribos de Israel. 12 pedras são deixadas lá. Por que 12 pedras são deixadas lá? Porque, sendo que o Jordão depois vai passar por cima delas e ninguém vai saber que elas estão ali. O Jordão é testemunha daquilo que vai acontecer. O Jordão é testemunha do milagre. O Jordão é testemunha de que um povo passou por aqui em terra seca. 12 pedras vocês também vão tirar do Jordão e vão levar junto com vocês, para que vocês possam sempre lembrar: um dia nós atravessamos, um dia nós se preparamos, e no outro dia atravessamos, chegamos do outro lado, e essas pedras aqui são testemunhas do milagre. Essas pedras aqui são testemunhas do agir de Deus. Deus está mandando você avançar, meu irmão. Deus está dizendo para você: não pare no Jordão, siga adiante. Não é do Jordão para trás, é do Jordão para frente. Quem volta para trás do Jordão é covarde. Quem segue o Jordão encara o desafio da promessa que está ali à frente. Sabe por que tem gente que conquista a promessa? Porque tem gente que entra Jordão adentro e diz: eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. Sabe por que tem gente que não conquista? Porque fica parado no Jordão, fica acomodado no Jordão, fica acomodado em Sitim. Mas quem vive o sobrenatural, quem ouve, quem tem Shema, ouve na alma, acolhe no coração, obedece à voz de Deus, vai dizer: eu conheço a voz de Deus e sei que Ele mandou eu avançar. No Jordão eu não paro, é do Jordão para frente, é do Jordão para o outro lado, é do Jordão para Jericó. E Jericó está aí para ser conquistada, e Deus falou que vai dar ela para nós. Olha que ela é murada, olha que ela é intransponível, olha que ninguém conseguiu atravessar ela, embora seja pequena, mas ninguém nunca conseguiu atravessar os seus muros. Deus disse para Israel: deixa
isso comigo, porque comigo eu resolvo. Deixa essa situação comigo, porque comigo eu dou um checkmate em Jericó. O que o Senhor vai fazer? Atravessar o Jordão? Sim. Olhando para a arca? Sim. E agora? Agora tem a promessa. Começa por onde? Jericó. Mas tem muro. O que nós vamos fazer? Vão rodeando, vão indo atrás dos sacerdotes, e eles vão estar indo com a arca, rodeando as muralhas de Jericó. E o que mais? Vão cantando durante 7 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas num dia só perante as muralhas. E o que vai acontecer? As muralhas vão cair. Como que eu não vou crer nisso, se eu acabei de atravessar o Jordão? Então bora cantar, porque aquilo que está de pé vai cair diante da autoridade e do poder de Deus. E está lá o povo olhando para a arca indo. Onde é que a arca vai? Rodeando o mundo. Atravessou o Jordão? Sim. Olhando para a arca? Sim. Obedecendo a voz de Deus? Sim. O que nós vamos fazer agora? Rodeia. Aonde? Jericó. Quantas vezes? 7. Vai rodeando. E vai cantando, hein? Vai glorificando, vai adorando, vai exaltando. Isso a gente sabe fazer. Cadê os tamborins? Miriam não está mais entre nós, mas o tamborim está aí. Cadê o pandeiro? Toca aí, comece a cantar, comece a louvar, comece a glorificar. E eles glorificavam a Deus. Não tem como Deus não derrubar essas muralhas. A terra é nossa. Não tem como essa promessa não ser alcançada. Deus falou que nós vamos alcançar. Não tem como esse milagre não acontecer. Deus está me preparando. Ele disse: santifica hoje, porque amanhã vai acontecer. Se prepare agora, porque amanhã vai acontecer. Então não tem quem me pare. Cadê Jericó? Está ali. E o que eu vou fazer? Rodeia. Vão rodeando, vão rodeando, vão rodeando, vão rodeando, vão rodeando. Chegou o 7º dia. Agora 7 voltas. E não esqueça de um detalhe: olhe para a arca. Não tire o olhar da presença. Se tirar o olhar da presença, perde a promessa. Se tirar o olhar da presença, não alcança o milagre. Se tirar o olhar da presença, não entra em Jericó. Então eu não vou tirar o olhar da presença. Cadê a presença? Está aqui? É por aqui que eu vou. Onde é que está a presença? Está aqui? É por aqui que eu vou. Onde ela está? É por aqui? É por aqui que eu vou. É que nem Elias e Eliseu. Elias disse para Eliseu: quando tu me veres, vai seguindo. Quando tu não me veres mais, olhe para cima. Por quê? Porque vai descer uma capa que vai te revestir de autoridade. Aonde Jesus vai, eu também vou. Aonde Jesus caminha, eu também caminho. Aonde Jesus anda, eu também ando. Eu não quero é perder o foco da presença. Jericó vai cair, o Jordão vai abrir. A vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Trevas, Satanás, o inferno não vai te parar, não vai te paralisar. A ordem para você: avança o Jordão, olhando para a presença. Pega a promessa, agarre Jericó, pega a herança, pega a herança, pega a herança, pega a herança. É tua, é tua, é tua. Fique de pé por bondade. Vai parar agora? Ou vai avançar? Vai ficar às margens do Jordão olhando para o mapa? Ou vai viver o sobrenatural? Vai parar às margens do Jordão como os comuns? Ou vai acreditar na palavra de Deus? Entra o Jordão. Fique tranquilo. Não é você que vai parar o Jordão, é Deus. A represa não é por tua conta, é na conta dele. Você não tem que fazer nada. Só um detalhe: você tem que crer. Outro detalhe: acolher. Outro detalhe: obedecer. Eu pensei que tinha algumas coisas mágicas aí que eu tinha que fazer. Não. É acolher, crer e obedecer.
quê? Quer viver o sobrenatural? Quer viver o extraordinário? É só não ser como os comuns. Entre o Jordão. Viva o extraordinário. Faça que nem Pedro. Ele afundou? Ok, mas andou. Enquanto os outros ficaram lá no barco, temerosos, com medo. Pedro, não és tu, então manda eu ir ter como vem. Ele sai do barco, bota o pé e começa a andar. Foi o único homem que andou sobre as águas, junto com Jesus. Quer ficar no barco ou quer viver o extraordinário? Quer ficar no barco como os comuns ou quer viver o sobrenatural? Quem quer viver o sobrenatural, sai do barco. Quem quer viver o sobrenatural, não dá ouvido aos comuns. Os comuns vão dizer, não vai abrir. Os comuns vão dizer, não tem jeito. Os comuns vão dizer, não tem o que fazer. Os comuns vão dizer, não tem o que orar. Os comuns vão dizer, não tem solução para isso. Mas aqueles que vivem no sobrenatural vão dizer, eu conheço Deus que abre o Rio Jordão. Eu conheço o Deus que derruba as muralhas de Jericó. Eu conheço o Deus que segura a boca de leão. Eu conheço o Deus que envia anjo em prisão para levar os seus servos. Eu conheço o Deus que está na tormenta, criando caminho para eu passar. Então eu não quero ser comum. O comum diz que não dá, mas aquele que vive no sobrenatural, ele vai depender de Deus e vai dizer, eu vou passar o Jordão. Eu vou atravessar o Jordão. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou conquistar a promessa. Eu vou conquistar Jericó. As muralhas vão cair. 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 O inferno vai ruir. O inferno vai cair. O mal vai cair. A tempestade vai cessar. O mal vai acabar, porque quem vive no sobrenatural sai no barco para abraçar o Cordeiro, sai do barco para abraçar Jesus. Quem vive o sobrenatural entra no Jordão e vai conquistar Jericó. Vai cair, vai cair, vai cair. Quem crê nessa palavra? Estou doido para dar uns pulos, mas eu estou me segurando. Aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Se você é comum, sai do comum e vai viver o sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural, permanece no Jordão e entra nele, olhando para a presença. Não tira o foco. Tem muita gente para nos tirar o foco. Não tira. Olha para a presença. Quer viver o sobrenatural? Tem Jericó aí. Tem muro? Tem. Tem muralha? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas tem a ordem de Deus de cair a muralha. Tem o poder de Deus de derrubar as muralhas. O que tu queres? Comum ou sobrenatural? Queres encarar os desafios para a promessa? Ou quer ficar às margens do Jordão? O que tu queres? O que tu queres? Pastor, a empresa vai fechar. O que tu queres? Fechar ou viver o sobrenatural? Pastor, eu vou perder meu emprego. O que tu queres? Viver o comum ou viver o sobrenatural? O que tu queres? Pastor, a despensa está vazia. O que tu queres? Viver o comum ou orar pelo sobrenatural, como George Miller, que orava e Deus mandava o pão no abrigo de criança? O que tu queres? Queres viver como um comum ou sobrenatural? Eu quero o sobrenatural. Não sei você, mas eu quero. Quantos querem viver o sobrenatural? Quantos querem? Feche os teus olhos. Pai, eu oro. Ai, a chora, manda. Eu oro
porque eu creio em Ti, creio na Tua palavra. E assim como o Senhor foi com este povo, Teu povo, o Senhor continua sendo conosco. O Senhor continua abrindo os Jordãos da nossa vida. O Senhor continua derrubando as muralhas logo após o Jordão, porque nós temos uma promessa. E nós temos uma promessa de chegar à eternidade, e ninguém vai nos tirar do foco, hein, Jesus? Ninguém vai nos tirar do foco, hein, Jesus? Nós temos uma herança, nós temos uma promessa, e ninguém vai nos tirar de chegar à terra prometida, de alcançar a terra prometida. E nós estamos indo para lá e vamos alcançar, hein, Jesus? Ninguém vai impedir. Pode ter muralha pela frente, muralha vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Pode ter gigante pela frente, vai cair, vai ser cortada a cabeça. E vamos celebrar no alto do monte a promessa. Ah, tem cova para tentar matar profeta, mas lá na cova o Senhor entra, porque quem tem promessa tem destino. Quem tem promessa tem palavra de ordem. Quem tem promessa tem direção. Quem tem promessa tem o teu caminho e o teu guia. Ai, a chomaca. Erquiamandara chora marraçui. Quem está na promessa não vai pelo mapa, meu Jesus. Quem está na promessa vai na direção do teu sobrenatural. Quem vai na promessa vai ouvindo a tua voz. Quem vai na promessa vai adquirindo as instruções do Senhor. Quem vai na promessa vai caminhando pela tormenta, porque na tormenta e na tempestade o Senhor cria caminho, mas nós vamos atravessar, vamos chegar, vamos conquistar, em nome de Jesus.